Começamos então pelos laringoscópios e as lâminas adequadas ao tamanho da criança. Aqui, mais uma vez, a gente precisa lembrar que os testes do laringoscópio têm que ir além do encaixe. Eu preciso virá-los de cabeça para baixo e testá-los na posição que eles vão ser utilizados, porque às vezes um simples desconexão com as pilhas fazem com que nessa virada de cabeça para baixo eles não funcionem. E aí a gente testa apenas o encaixe e não testa exatamente o movimento ideal para esses laringoscópios serem utilizados. Outra coisa importante é que aqui a gente deve ter um jogo completo, ou seja, todas as lâminas devem estar disponíveis e devem ser testadas com o laringoscópio. O eletrocardiograma vai ser uma peça fundamental nesse pós-operatório, vão ser realizados algumas vezes, e aí a gente precisa checar se ele tem bateria funcionando, se ele tem papel disponível, se ele está carregado na tomada, porque esse equipamento vai ser fundamental. Existem alguns eletros que têm essa tela de monitorização e que muitas vezes a gente não precisa nem imprimir o eletro daquele momento e facilita inclusive a testagem do equipamento. O desfibrilador precisa ter pais infantis, mesmo que a gente esteja trabalhando com crianças maiores, isso vai também da quantidade de jaulas que vão precisar ser utilizadas naquele tipo de paciente. Então é preciso saber manuseá-lo, saber testá-lo. A maioria deles hoje tem uma testagem automática, a gente só seleciona isso dentro do menu do equipamento e ele mesmo faz um checklist de testagem completo e ainda emite um relatório no final. O marca-passo externo também precisa ser checado, testado e trocado baterias se necessário, né? Alguns já têm baterias carregáveis, recarregáveis, e outros são baterias descartáveis, então precisando ser trocado por novas. Então é essencial você checar isso antes desse paciente chegar à UTI, que muitos deles fazem bloqueio atrioventricular ainda dentro da sala e já vem com o marca-passo externo. Precisando do bloco cirúrgico levar o seu de volta, a gente precisa colocar o da UTI para funcionar. Ainda entre comunicação entre as equipes, a gente precisa lembrar que alguns pontos são importantes na admissão desse paciente. Então, é preciso saber se o diagnóstico da cardiopatia foi fechado durante esse ato cirúrgico, se o procedimento realizado foi o mesmo que estava programado, o tempo de cirurgia, quanto maior o tempo, mais riscos nesse pós-operatório, o tipo de anestésico utilizado, porque alguns anestésicos fazem uma depressão no miocárdio e a gente precisa saber disso nesse pós-operatório, o tempo de circulação extracorpórea, a quantidade do uso de heparina, de anticoagulantes, isso tudo vai fazer uma diferença no pós-operatório. O tempo de oclusão aórtica, alguns órgãos podem ter isquemiados, então, exemplo, resposta nervosa, resposta nefrética, tudo isso vai ser importante avaliar. O volume recebido por esse paciente, tanto de hemoderivados, o volume no geral, e o volume eliminado, um balanço hídrico vai precisar começar e precisa ser rigoroso, e a gente precisa ter ideia de como foi durante a cirurgia. Intercorrências no transoperatório, se esse paciente teve alguma parada, alguma complicação, se precisou utilizar drogas vasoativas durante a cirurgia ou se está utilizando ainda e a gente precisa utilizá-las dentro da UTI. Se houve dificuldade para intubar este paciente, porque aí a gente vai pensar numa extubação com mais calma, e a presença de secreções nas vias aéreas que podem significar que esse paciente já tenha um processo infeccioso em ação e a gente precisa, então, precaver outras complicações. Aqui um pouquinho para lembrar, uma circulação canulada. Uma canulação de um coração durante a cirurgia, um esquema de um fluxograma da circulação extracorpórea, muita heparina, muito volume. Nesse transporte do bloco para a UTI, vão vir todos os membros daquele processo operatório, daquele processo cirúrgico, geralmente os cirurgiões e o anestesista. É preciso ter cuidado com tubos, drenos, sondas e catéteres nesse momento de passar o paciente da mesa cirúrgica para a maca. É preciso também ter cuidado com a passagem da maca para a cama da UTI, a monitorização do pulso, da frequência cardíaca, do ritmo e da pressão arterial. Vem um monitor multiparâmetro nesse trajeto.
e é preciso estar atenta à adequada oxigenação do paciente. Então, lembrando que esse é um momento crítico, né? O paciente, além de tudo, precisa estar monitorizado. Muitos blocos operatórios são distantes das UTIs, então esse transporte às vezes é longo, às vezes tem elevador, rampa, etc. Então você só pode sair com essa criança do bloco com certeza de que está tudo monitorizado para você chegar numa UTI com tranquilidade, certo? Outro momento crítico nessa chegada à UTI é a quantidade de fio e dispositivo invasivo que existe nesse paciente. É preciso ter cuidado para tirá-lo da maca para a cama, porque a gente não pode retirar nada do lugar, nada de retirar sonda, dreno, nada disso. Então a gente precisa ter cuidado e pegar esse paciente com todos os seus dispositivos para colocar no leito. Okay? Então, são vários dispositivos, eu listei alguns aqui. O tubo orotraqueal, que é o responsável da ventilação mecânica, a pressão arterial média, que é uma punção de artéria, geralmente utilizando as artérias radiais, os catéteres venosos centrais, os drinos, que podem ser mediastinais, podem ser torácicos, o monitor, a monitorização, geralmente esse paciente vem com eletrodos já fixados desde a sala, então a gente pode utilizá-los também dentro da UTI, né? Inclusive, aproveitando os mesmos eletrodos, a sonda vesical de demora para um balanço hídrico rigoroso, indispensável. E muitos não vêm com sonda nasogástrica, sendo necessário passar nessa admissão do paciente, aproveitando que ele está em narcose. Além de tudo, um fio de marca-passo, às vezes até dois, estão presentes nessa ferida operatória, e aí é necessário a gente ajustá-lo dentro desse curativo para que ele não fique solto, não enganche em outro dispositivo e não saia do local. Nessa admissão, a gente vai ter uma série sequencial de como coordenar cada item, cada dispositivo do paciente. Então, primeiro a gente vai posicionar a criança no leito. Na sequência, o suporte de oxigenação, então conexão ao ventilador, se tiver estubado, máscara de Venturi ou o que foi determinado para ser instalado neste paciente, deve ser, primeiro momento, a oxigenação. Terceiro, instalar toda a monitorização, então a eletrocardiográfica, conexão dos eletrodos e a oximetria de pulso tem que ser instalado nesse segundo momento. Identificar todos os acessos vasculares, ver o que é que está entrando de droga, quem é hidratação, às vezes esses pacientes vêm com infusão de hemoderivados ainda nesse transporte. Então, separar, identificar essas vias e colocá-las nas bombas de infusão contínua de imediato. Na sequência, pressão venosa central e pressão arterial média. Lembrando que a linha arterial é sensível à falta de infusão de antitrombolítico, né? Desculpa, anticoagulante. Então, a gente precisa instalar essa linha arterial de imediato e conectar essa monitorização para que não perca essa punção. A abertura dos drenos torácicos e mediastinais, cuidado com as crianças muito pequenas na demora de abrir esses drenos, que pode prejudicar o paciente hemodinamicamente, porque aumenta a pressão intratorácica, prejudicando o coração, que está fragilizado num processo operatório. Ainda, a avaliação das sondas, né? Abrir a sonda vesical, se sonda gástrica presente também abrir, se não, passá-la nesse momento. Inspeção rápida da ferida operatória, avaliar se há sangramentos, principalmente a presença do fio de marca-passo, ajustá-lo a essa ferida operatória, né? Geralmente a gente coloca dentro de uma capinha, de uma tampinha de seringa, de agulha, para que ele fique mais protegido e a gente consiga fixá-lo próximo à ferida operatória. Dá uma avaliada no paciente como um todo, avaliação da coloração de pele, do aquecimento, das mucosas, do preenchimento capilar, hidratação e ruídos adventícios e as foneses de Buller, né? Porque esses pacientes ficam muitos com lesões residuais nesse pós-operatório e a gente precisa ter isso identificado na nossa admissão. Coleta de exames, lembrando que aí também vai ser utilizada a linha arterial para a gente não espoliar o paciente
Então, que é preciso sim aspirar um pouco da solução heparinizada que está correndo nesse acesso, para só então coletar um material que vai para o laboratório. Chamar o pessoal da imagem para bater um raio-x no tórax, para acompanhar a evolução desse pós-operatório, e aí então a gente vai precisar da prescrição para iniciar antibiótico profilaxia. Espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos de dúvida. Nós vamos conversar aqui em outras aulas e deixo todos os meus contatos disponíveis para que vocês possam tirar dúvidas ou dar sugestões.